Paz seja convosco. A nossa reflexão está em 2 versículos, Mateus capítulo 28, verso 18 e João capítulo 17, verso 18. Eu quero ler outros muitos versículos de forma bem rápida, passar por eles, para tentar contextualizar o sentimento da nossa sociedade nos nossos dias e fazer um pequeno resgate histórico para concluir a nossa meditação. Então, Mateus 28, 18 diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Outras versões vão dizer, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. João 17, 18 diz, assim como o Pai me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Queridos, agora que nós já estamos adaptados a essa nova realidade, eu penso que precisamos dar um passo adiante. E eu não quero com isso diminuir a gravidade do assunto e nem o cuidado que devemos continuar tomando ou tendo. Mas o que eu quero fazer é nos posicionar como guardiões da esperança deste mundo. Você já deve ter ouvido a frase, o mundo vai de mal a pior. Nós temos é que nos agarrar em Deus, porque esse mundo não tem mais jeito. Pois é, na teologia nós chamamos isso de pessimismo. E de onde vem esse pessimismo? Bom, ele surgiu no século passado, com o estouro das 2 guerras mundiais. Eventos que até então eram locais ou regionais. Nós víamos num movimento social bastante otimista, chamado de positivismo, que somado às teorias das evoluções, que acreditavam que tanto o ser humano quanto a sociedade estavam em plena evolução para melhor, e por isso o lema Ordem e Progresso na nossa bandeira nacional, levaram o homem a pensar que estavam certos quando retiraram Deus e a fé das principais tomadas de decisão da sociedade. Isso lá no século XVIII. Os racionalistas até acharam que a igreja evangélica iria encolher ou até acabar. Mas aí no início do século, vem a Primeira Guerra Mundial e acaba com o otimismo social. Um pouco mais de 20 anos depois, estoura-se a Segunda Guerra Mundial, o que deixa a sociedade moderna desesperançosa. É nesse mesmo início de século que surge um movimento evangélico, que a propósito respondeu muito bem às demandas, porque a frase usada por eles era exatamente essa: o mundo vai de mal a pior. A igreja evangélica cresceu muito após as guerras mundiais e a igreja brasileira deve muito a esse movimento e esse sentimento social. Mas se por um lado a igreja cresceu no Brasil e se expandiu, por outro o pessimismo também cresceu e fez a igreja recuar em diversas frentes. Por causa do sentimento de que o mundo vai de mal a pior, a igreja deixou de participar das organizações e das instituições que regem o nosso sistema socioeconômico e também político. Por exemplo, educação, saúde, política, economia, são temas que nós deixamos de participar. Ou seja, entregamos nas mãos de não crentes as decisões mais importantes da nossa cidade, do nosso estado e, por fim, do nosso país. No entanto, os nossos pais fundadores não eram assim. A começar com Wesley, que lutou contra a escravidão no seu tempo, escreveu tratados de medicina, se envolveu com a educação, escrevendo material didático e tantas outras iniciativas, nós, nazarenos, sempre fomos um povo otimista. E otimista no sentido de que o Evangelho é a transformação do homem e, consequentemente, do seu contexto. Ora, alguém que nasceu de novo recebeu uma nova natureza que influenciará os seus pensamentos e atitudes e, como resultado, o seu estilo de vida. Isso fará o melhor indivíduo, um melhor marido ou esposa, o melhor filho, empregado, amigo e etc. Além disso,
Aqueles que são comprometidos com o reino entendem que fazem parte da missão de Deus neste mundo, que é a restauração de todas as coisas. Portanto, estes serão agentes de transformação social e cultural. A nossa tradição teológica não tira os nossos pés do chão, não nos transporta para o céu, nos fazendo esquecer das coisas dessa terra. Pelo contrário, a nossa relação com Deus, e poderíamos dizer a nossa transcendência, é para nos capacitar a viver nessa terra de forma digna do Evangelho. Aliás, isso nos conforma como nazarenos com a oração de Jesus. Ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. João 17,15. Pois é, eu dei essa volta para nos contextualizar, para nos dar um pano de fundo para o primeiro versículo de Mateus 28,18. Eu não sei se você já notou, mas Jesus só diz isso depois de ir para a cruz e ressuscitar. Agora ele dá um brado: todo poder ou toda autoridade me foi dada. E perceba que ele compartilha isso agora conosco, com a sua igreja. Ele diz: assim como tu me enviastes, eu os envio ao mundo. Vamos voltar um pouquinho na história de Israel. Israel foi o povo escolhido por Deus, não só para ser luz para as nações, mas antes para ter luz ou ter a revelação de Deus. Os demais povos andavam em trevas e sob a influência de Satanás. Todos os povos antigos possuíam um panteão e viviam na idolatria. Estavam cegos e impedidos de ver a luz, e a cegueira os fazia viver na idolatria. Por isso, a constante exortação de Deus para que Israel se afastasse dos ídolos. Inclusive, esse é o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 2 e 3. O Salmo 147, a partir do verso 19, ele diz: ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia, diz o texto. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 3, verso 1 e 2. Que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, diz o apóstolo, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Ou seja, o restante do mundo estava em trevas e sob o domínio de Satanás, que os inspirava à adoração a falsos deuses. O que eu quero dizer com isso é que a vinda de Jesus e a chegada do reino também tem a função de quebrar o poder das trevas sobre as nações. Agora, Satanás foi legal e judicialmente expulso. Olha o que o próprio Jesus diz em João, capítulo 12, versos 31 e 32. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Por isso o apóstolo Paulo vai usar esse direito legal em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. O apóstolo Paulo diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Agora, o reino de Deus, que não é visível como os judeus pensavam, pode avançar. E esse reino está dentro de nós, é o que Lucas vai dizer no capítulo 17, verso 20 e 21. Em Mateus 13, a partir do verso 31, Jesus explica que o reino se desenvolve e progride. O seu reino cresce e se expande na medida em que o evangelho é pregado e as pessoas vão se convertendo. É o nosso papel. Esse é o tempo, irmãos, que o Senhor nos deu para levar a esperança de salvação às pessoas. Isso como prioridade, mas também levar o alimento, a roupa, medicamentos e assim por diante, atendendo às necessidades da nossa comunidade. Então, com esse vídeo eu quero te convidar a abrir os olhos
e ver as necessidades à sua volta. Pode ser dos seus irmãos em Cristo, pode ser necessidade dos familiares, amigos, vizinhos. Sempre há alguém à nossa volta que precisa de ajuda. A igreja é a última salvaguarda da sociedade, não só dos valores, mas da esperança. Se ela for pessimista nesse tempo, então realmente não nos resta mais nada. Então eu quero te encorajar a não dar um sermão a alguém, mas sermão para alguém nesse tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus.